Cris, eu gosto muito do paralelo com o futebol, né? Eu acho que essa campanha, e sobretudo agora no segundo turno, foi o tipo do jogo, né? A final de campeonato, em que o juiz apareceu mais do que os jogadores, né? Eu já disse isso antes e eu estou cada vez mais convencido disso, né? A gente está chegando ao fim do jogo, né? Com aquela constatação de que o juiz fez de tudo, né? Só faltou pendurar a melancia no pescoço para aparecer mais do que os craques em campo. É uma pena que isso aconteça, né? E o pior é que esse protagonismo do juiz do jogo, né, da final, foi o pior possível, né? Um juiz que marcou pênalti inexistente, deixou de marcar pênaltis claríssimos, né? Expulsou jogadores do time que queria prejudicar, enfim, pintou e bordou. É uma pena que tenhamos visto isso, né? Tirante esse aspecto, que é o aspecto mais triste, mais lamentável de tudo, eu acho que a única coisa a lamentar mesmo é isso, né? Porque há coisas que não estão sob controle de ninguém e, portanto, e que são lamentáveis, igualmente tristes, mas não fazem parte do jogo, institucionalmente falando, né? Então, assim, tem lá aquelas coisas que acontecem todas, inclusive o sentimento de muito encrispado, de muita raiva, muito ódio, né? Muito discurso de ódio, etc. Tudo isso a gente constata, lamenta, mas assim, não tem como controlar uma coisa como essa, né? De qualquer maneira, eu fico muito espantado com tudo, com outros aspectos. Além desse papel protagonista do Tribunal Superior Eleitoral, até do Supremo, o Supremo Tribunal Federal, até o Supremo tomou decisões casuístas em relação ao processo eleitoral. A gente, novamente voltando ao futebol, nós assistimos a uma final de campeonato em que durante o jogo alguém lá decidiu que mudar as regras do jogo e passou e comunicou ao juiz pelo rádio: olha, é o seguinte, não tem mais impedimento, né? Não tem mais, pode fechar, não precisa marcar impedimento porque essa regra acabou, a regra do impedimento. É mais ou menos isso, né, que a gente assistiu durante o jogo. A Justiça Eleitoral já não respeitou o princípio da anualidade, né? Todas as decisões do processo eleitoral têm que ser adotadas, implantadas até um ano antes, porque senão não tem. É assim, para que os participantes do processo, os candidatos, os partidos e o próprio eleitor, né, conheçam de antemão, com a antecedência de vida, quais são as regras do jogo. O que a gente assistiu foi uma coisa completamente diferente, uma produção industrial de resoluções absurdas no âmbito da Justiça Eleitoral, alterando as regras do jogo, como a gente viu nesse processo todo. E o pano de fundo do que é o fundão eleitoral, né? Foi a campanha para o pagador de impostos a mais cara de sempre. Eu acho que outras campanhas acabaram custando muito dinheiro aos pagadores de impostos, porque afinal de contas fazia parte dos usos e costumes da classe política nessas ocasiões, achacar empresários, fornecedores de governo, acertar propina por antecipação, mediante o financiamento de campanhas eleitorais. E aí isso resultou em mensalão, petrolão, lava-jato, coisas e centenas de operações policiais. Aí o que é que eles fizeram? Criaram o fundo eleitoral. Eles, para evitar a Polícia Federal na porta, eles simplesmente criaram essa coisa do financiamento público de campanha, e pior, mas assim, em valores absurdamente elevados, né? 5 bilhões de reais é muito dinheiro. Aí a gente para agora, a campanha acabou ontem, né? A campanha do horário obrigatório. 5 bilhões foram embora. E esses malandros saíram ricos, né? Muito ricos, não só os candidatos, enfim, alguns dos candidatos que entram nisso mais para resolver a questão, interessado na questão financeira do que qualquer outra coisa, né? E a gente mais pobre, o país perdeu 5 bilhões para essa gente, né? E eles, apesar disso, de terem batido a nossa carteira para financiar suas campanhas, também tiveram o direito, né, de receber doações generosas, né, de empresários, né, de empresas, etc., através dos empresários. A empresa não pode, mas o dono da empresa pode doar. Veja a hipocrisia reinante aqui no nosso país. Acho que esse é um aspecto que precisa ser
considerado, né? E aconteceu a criação desse fundão eleitoral de 5 bilhões, aconteceu na eleição seguinte àquela em que tivemos um presidente da República eleito gastando 2,5 milhões de reais lá em 2018. Mas nem isso fez com que o Congresso Nacional, a classe política, colocasse a mão na consciência e disse, olha, a campanha não custa mais tão caro assim, até porque, né, grande parte da campanha eleitoral se dá nas redes sociais. A gente viu aí, né? Enfim, foram muito mais eficazes, né, do ponto de vista de passar a mensagem para o eleitor, aceitar convites para conceder entrevistas em podcasts, em emissoras regulares de rádio e televisão, etc. e tal, do que propriamente a campanha. A campanha, entendeu? Quantos comícios daqueles, né? Comícios mesmo, aquelas superproduções que havia antes, que custava dinheiro, custava caro. Isso quase não houve, né? E, enfim, saímos dessa campanha também com a sensação de que nós fomos enganados, né? Aquela sensação que deve ter, que sente as pessoas que bateram-lhe a carteira, que lhe bateram a carteira. Fica com aquela sensação de vazio no bolso, né? Mais ou menos isso que a gente pode sentir ao final desta campanha. Agora, do ponto de vista político, que é o que agora mais nos interessa, com a expectativa do domingo, né? O que a gente vai ter é uma eleição que será mesmo, mais uma vez, o triunfo da democracia. Teve muita gente ao longo do tempo, né, ao longo do ano, reclamando da polarização, não sei o quê, como se criticasse a decisão, a opção que fez desde o começo, né, o eleitor por esse ou por aquele candidato, estabelecendo essa polarização. Essas pessoas conhecem muito pouco de política, ou não têm dimensão mesmo, né, para disputar os cargos que disputaram. Eu me refiro àqueles que ficaram para trás e que ficaram para trás reclamando da polarização, né? São pessoas que ou não têm dimensão política ou não conhecem o povo brasileiro, porque a polarização é a paixão do povo brasileiro, né? O Brasil é o país do Palmeiras e Corinthians, é o país do Fla-Flu, do Grenal, é o país lá do CSA e CRB da minha terra, né? É o país do Vitória e contra o Bahia, lá na Bahia. É o país da polarização permanente, seja no futebol, seja na política. O brasileiro adora isso, né? Faz clara opção por um dos candidatos, desde o começo, dos principais candidatos, desde o começo da disputa. Eu acho que esse não foi o maior problema. Eu acho que o maior problema, o que ficou mesmo ficaram devendo os candidatos, foi o debate de propostas concretas, de programa de governo. Não vimos isso. Seja qual for o candidato, a gente vai mergulhar numa era de incerteza. Não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Teve ali uma carta malandra, outra também, etc., basicamente repetindo o que já está na Constituição. Nós defendemos a liberdade de culto religioso. Isso está na Constituição, ô maluco. Está pensando o quê, né? Que a gente não sabe, não lê a Constituição. Mas, enfim, foi uma campanha também marcada por muita mentira, principalmente dos candidatos. Essas das mentiras das redes sociais, as fake news, etc., como ficou demonstrado, a Justiça Eleitoral fracassou nesse enfrentamento, até porque, na prática, é humanamente impossível estabelecer controle sobre milhares, né, milhões de mensagens e de memes e tudo mais que são criados aos borbotões todos os dias, circulam o tempo todo. Então, tentar de alguma maneira conter isso, né, com ameaças, prendendo gente, censurando jornalistas, censurando pessoas que são de destaque, só para tentar dar o exemplo, para tentar atemorizar o cidadão, isso foi absolutamente inútil, acabou ofendendo o jogo democrático, acabou desrespeitando a Constituição e não levou absolutamente a nada. A campanha, a eleição de domingo está absolutamente indefinida, há pesquisas para todos os gostos. É claro que a tarefa do atual presidente Jair Bolsonaro é muito mais difícil do que a do Lula. A do presidente é a de virar o jogo e a do ex-presidente é manter a dianteira, né, que foi constatada no primeiro turno. Mas a virada é possível, tanto quanto é possível até a ampliação da diferença pelo candidato do PT. É absolutamente
é imprevisível o que vai acontecer no domingo, mas seja o que acontecer, será a vontade da maioria dos eleitores. E aí, não é, Cris? A gente vai ter que cobrar e esperar e cobrar do vencedor aquela atitude que todos esperamos, né? Esperamos dos, como é que eu diria, do vencedor, a generosidade do vitorioso, né? Aquilo que foi demonstrado, alguém disse isso hoje, eu gostei muito de ter ouvido, aquilo que foi dito, acho que foi, já não me lembro quem foi que disse, mas acho que foi o Schiller, no que aconteceu na África do Sul, né, com o Nelson Mandela, que saiu do cárcere, ele liderou um processo democrático, foi eleito presidente da África do Sul e governou, e fez um governo de conciliação, de reconciliação. Nós vimos na vitória de Barack Obama ele fazendo exatamente um apelo à União, dizendo que não há um país dividido entre brancos e negros nos Estados Unidos, todos são norte-americanos e tal. Ele fez sempre palavras, né, muito nessa direção da união. A gente espera que seja quem for o vencedor trilhe esse caminho, mas eu não acredito que façam isso. Eles não têm essa dimensão, a dimensão da importância desse comportamento, infelizmente. Os dois, nenhum dos dois terá a gentileza, a humildade, né, de ligar para o vencedor e reconhecer a derrota e cumprimentar e etc. Não terá. O Brasil vai demorar muito, até em razão dessa polarização que a gente verificou agora. Nunca chegaremos, né, Cris, a uma situação como aquela em que há nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente que sai, ele deixa uma carta pessoal, que tradicionalmente é escrita de próprio punho, ao seu sucessor, ainda que seja um adversário. Uma carta pessoal em que ele faz recomendações, digamos assim, gerais e mais específicas, mais urgentes, digamos assim, sobre o que é necessário fazer, decisões que precisam ser tomadas. É uma carta longa, né? Cartas, às vezes, protocolares, secas, mas, na maioria dos casos, generosas, né? Como fez, por exemplo, o velho George Bush, o Bush pai, né? Quando deixou uma carta para Bill Clinton, né, que foi o seu sucessor, uma carta generosíssima, né, de muita condescendência mesmo em relação, mas sobretudo se curvando à vontade das urnas, e é exatamente isso que a gente espera de todos, né, mas principalmente daquele que for eleito. Eu acho que esse é o ponto principal, viu, Cláudio? É a gente voltar a ser uma nação como sempre fomos, né? Sem rivalidades, inclusive diante de núcleos pequenos, núcleos que fazem parte da nossa vida, né? Essa eleição, ela acirrou, e principalmente nesse final, ela voltou a acirrar os ânimos entre familiares, entre amigos, que acabaram discutindo pelo meio do caminho e rompendo algum tipo de relação que tinha ali, justamente por causa desse debate caloroso e acirrado que tomou conta das eleições este ano. Já vinha isso, né, de outras datas, mas que principalmente nesse final aqui de segundo turno acirrou demais. A gente voltou a observar confusões em grupos de família, né, em grupos de WhatsApp de família, de amigos ali, pessoas saindo, deixando de falar umas com as outras, justamente por causa de falta de entendimento, de percepção de que o outro tem o direito de falar, de que cada um tem o direito a ter a sua opinião político-eleitoral, sobre economia, sobre a parede vermelha, a parede verde, a parede amarela, a parede, sei lá, de que qualquer cor. A gente parar com essa discussão idiota de que a cor da camiseta da seleção brasileira é de um candidato, ou que você não pode sair de vermelho na rua. Acho que a gente tem que apaziguar os ânimos. O Brasil nunca foi dessa forma. É claro que é um movimento internacional, a gente já discutiu isso várias vezes aqui, mas está na hora da gente ter um país como a gente sempre teve, um país agradável, de uma população amistosa e acolhedora, como sempre o brasileiro foi. Muito boa sua declaração, Cris. Eu quero aqui assinar embaixo, todas as suas palavras são minhas. E queria que você, ouvinte, que está enfrentando dificuldade para se relacionar com a sua família, no grupo da família, está tendo briga na sua casa, com as pessoas que você mais ama, você não está conseguindo dialogar, pensa só em uma palavra: respeito. Quando você quiser defender a sua opinião política, faça isso sem desqualificar o outro.
Faça isso, defenda o que você pensa com as suas próprias ideias, sem repetir frases inteiras de outras pessoas e principalmente com respeito. Escute o que a outra pessoa quer falar, leve em consideração o contexto em que ela está falando, não desqualifique, não desrespeite, principalmente as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que se cada um de nós der um passo nesse sentido, a gente vai ter um país mais unido, uma família mais unida, você vai se sentir melhor e a gente vai passar por esse momento de maneira saudável, que é assim que tem que ser numa boa democracia, Cris. E reforçando, a política é legal, a política é importante o jogo para a nossa vida. É da vida, é isso. Isso é vital e Não é tem essencial como. numa democracia como o Brasil.